Boa noite, a paz do Senhor para vocês, tudo bem com vocês aí? Deus toque nas nossas vidas hoje, né? E sempre, nos guiando, nos ensinando e nos fortalecendo, né? Para esses momentos difíceis, para todos os momentos, né? Os difíceis e os que parecem ser fáceis, que às vezes também nos fáceis tem as armadilhas do inimigo, né? Então Deus possa nos abençoar. Convido você a fazer uma oração comigo, diante de Deus, diante dos irmãos aí que estão chegando já na live. Vamos orar juntos e agradecer a Deus por esse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade hoje de estarmos aqui para batermos papo, para a gente conversar a respeito das tuas coisas, Senhor. Seja conosco, Senhor, esses momentos. Esteja conosco, esteja falando as nossas vidas, em nossos corações, porque precisamos de Ti, porque precisamos, ó Pai, da Tua graça sobre nossas vidas, Senhor. Nos ajude, nos ensine, nos inspire. E, Pai, tenha a liberdade de agir em nosso meio através das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus. Amém. Conhece essa música aí, não? Vocês conhecem? É antiga essa, hein? Adoração, adoradores. Priscila Angel e o Paulo Rogério cantando, né? Já faz um tempinho, hein? E hoje o assunto tem um lado aí polêmico, mas tem um lado de ensinamento, de meditação, né? Que tem a ver com igreja, tem a ver com live, tem a ver com esse momento aí de cada um tá na sua casa, né? Tudo isso a gente vai conversar aqui hoje, igreja, congregar, casa, culto no lar, todas essas coisas. Tudo bem, Juliana? Tudo bem. O que você está aprontando por aí? Como sempre, trabalhando. Tá trabalhando, hoje foi trabalhar, mas aí essa semana já não vai mais, né? Não, chega, né? Chega, né? Por uma Me dei semana. folga. E aí vai ter o feriadinho aí, final de semana. Hoje eu tomei bronca no mendigo na rua. Do Tomou trabalhar. Qual que foi a bronca que ele te deu? Que eu tava sem máscara. E ele falou, moça, põe máscara. Eu falei, você tá sem máscara? Aí ele falou assim, mas eu tô imune pela pinga. Eu não aguentei de rir. Ai. Não, o pessoal tá achando engraçado, viu? Acho que a sua piada tá melhor que a minha, viu? Cadê o pessoal aí? Já tá se manifestando aí? Dá um alô aí pro pessoal aí que tá já online. Vamos lá. Silvio Santos chegou primeiro. Como sempre, Silvio Santos vem aí. O Sérgio chegou também, disse boa noite, irmãos, graça e paz. A Mônica Lima, boa noite a todos, graça e paz. Pedro Deus Gabriel. abençoe. Pedro Gabriel, noite. A Keila falou, a paz, boa noite a todos. Grande Keila. A Miriam, graça e paz a todos. Débora Marquezine, oiê, paz a todos. Muito bom. Márcia Pinheiro, só deu um bonequinho. Aí o Silvio Santos falou, eu ficaria tranquilo nos cultos online. Já trouxe aqui o assunto à tona. Quem? Silvio Santos. Silvio Santos. O Silvio Santos, ele só gosta da televisão? Gosta só da televisão? Só de domingo? Domingo. Ele não pode ir na igreja porque ele faz o programa dele, né? Então. Ele é judeu. Ah, é? Ei, judeu.
Só isso? Só, o povo tá tem quietinho. Mais ninguém? Não. Ih, Deus. A nossa amiga Miriam mandou um áudio aqui pra gente, falando sobre o que vocês, né? O assunto é isso aí, vamos falar sobre igreja, sobre congregar. Tem um movimento aí que se chama Desigrejados. Você já ouviu falar nisso, não? A gente vai falar um pouco a respeito disso. Tinha dado uma travadinha. Deu uma travadinha? Tem mais coisa aí? A Márcia falou, hoje a imagem tá boa, trocou a câmera? Não. Tá boa? Muito bom, porque tava ruim outra vez? Aí a Miriam falou que eu sou melhor na piada do que você. Isso daí é coisa de mulher, que fica uma apoiando a outra. A Lucimar falou, a paz a todos. Lucimar. A Débora perguntou, cadê as crianças? Estão no quarto jogando. Agora estão no jogo online lá e no desgruda daquele jogo. Mandei desligar já, porque tava travando tudo aqui. A Débora falou que travou. Aí a Miriam falou, travou não. Aí a Débora falou, agora tá normal. Não, tinha travado antes de a gente começar, tava enroscado ali. Mas agora tá... Graças a Deus. Agora tá tudo ok aqui, pelo que eu vi. Se a imagem tá melhor, melhor ainda, né? Porque às vezes acho que dá algum problema, porque eu nem mudei a configuração, tá igual a de ontem, por exemplo. Agora, de repente aí a transmissão aí ficou melhor, o sinal chegou com mais qualidade aí para vocês aí. Isso é bom. Sim. Vou colocar aqui o áudio da nossa irmã Miriam, que ela mandou pra gente. Se de repente você quiser colaborar com alguma coisa, quer falar alguma coisa, você manda aí um áudio também. É claro que a gente vai ouvir antes, né? Para saber o que está falando. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos na nossa live da comunidade cristã Jardim Brasil. Eu sou a missionária Miriam. Gostaria de trazer uma conversa hoje no grupo. Uma conversa sobre até onde que as lives ela tem nos ajudado na nossa vida espiritual e entre outras coisas. O momento é de confinamento, né? As igrejas estão temporariamente fechadas, nós sabemos disso. E essa situação tem, graças a Deus, trazido o evangelho, os cultos para dentro das nossas casas. Nossos familiares têm tido contato com a palavra de Deus, com o evangelho, com os louvores, com a reunião de cristãos, né? E isso é muito bom, porque o cristianismo nasceu dentro das igrejas, né? Dentro dos lares, né? Em Atos 2 fala que estavam em uma casa orando. Eu errei. Tirei daqui. Pera aí, irmãos, deu um pauzinho aqui. Já vou resolver. Melhor assim, tem reforçado o discurso do desigrejado, né? E até que ponto que a igreja é importante para nós, né? Quando tudo isso terminar, a gente voltar a se reunir dentro de uma igreja local, vamos dizer assim, geograficamente falando, porque a igreja somos nós, né? Até que ponto que o inimigo também paralelamente, né? Está trabalhando nessa situação para que muitos venham aderir ou ficar em casa por questões também espirituais, não só as questões de saúde, né, do contágio do vírus, mas muitos podem entrar no comodismo. Foi falado isso nesse grupo de conversa, nesse chat, há uns dias atrás, né, se eu não me engano, foi o irmão Silvio que falou, né? E essa é uma preocupação que nós devemos ter, uma avaliação que nós devemos e podemos fazer, até onde nós amamos a nossa igreja aberta, né? As nossas atividades como cristãos, tudo que nós fazíamos juntos, e o nosso amor pela igreja, né? Pela implantação da igreja, que reflete em ofertar e dizimar. As lives trouxe um relaxamento para nós, uma despreocupação.
a respeito dos nossos deveres em relação à igreja e está trazendo um novo comportamento para o cristão, que é só de receber, ser alimentado. Muita gente está fazendo live no Instagram, no Zoom, no YouTube, no Facebook, em diversas plataformas, né? Muitos pastores, muitos cristãos, muitos leigos estão fazendo lives, fazendo culto, mensagens, estudo. Então os cristãos estão parecendo aqueles passarinhos no ninho, com a boquinha aberta, e a mamãe ou papai passarinho, depende da espécie, vai, pega o alimentozinho e põe na boca. Isso nos traz um certo comodismo, a gente tem que ter alguns alertas espirituais. Uma, que o inimigo não vai perder a oportunidade, né, de trabalhar na vida do cristão. E outra, que o próprio ser humano, ele se torna acomodado, né? Então, qual é o nosso dever, qual é a nossa obrigação, apesar de estarmos em casa, apesar de não poder se reunir em um local para cultuar, né? Estamos em lives recebendo, nós não temos nenhum dever, nós estamos só recebendo. As igrejas que estão com as portas fechadas não têm que pagar suas contas. Os pastores que estão cuidando de nós não merecem o nosso cuidado, a nossa atenção, né? Quais são os nossos deveres como cristãos? Será que eles foram paralisados, congelados nesse momento e só vamos deixar para ver o prejuízo depois, quando tudo isso passar? Será que a minha igreja vai continuar aberta? Será que eu vou continuar em casa? Será que eu vou aderir essa ideologia do desigrejado? Poxa, passei tantos meses cultuando em casa e estou espiritualmente bem, né? O inimigo pode lançar um dardo, pode lançar uma seta maligna aí, e pode desviar a conduta do cristão aí. Então, vou deixar esse bate-papo para nós hoje aí, para a gente conversar um pouco, todo mundo se expressar, e depois o pastor vai fechar com a palavra, nos dando uma orientação a respeito dessa postura, né? Essa nova postura, né? Ela tem que ser temporária em nossas vidas, mas o inimigo, né, trabalha. Tá bom? Vamos conversar sobre isso. Fala o que você está achando, até onde as lives têm sido boas. Você está recebendo, mas você também está só recebendo. Você está oferecendo também. Você está tendo obrigação como um cristão, porque o cristão tem direitos e tem deveres também, né? O ônus e o bônus, né? Vamos deixar essa reflexão para nós aí? Tá bom? E vamos conversar, e que o Espírito Santo de Deus venha nos guiar a toda a verdade, em nome de Jesus. Então, aí teve a introdução, quando eu falo que a Miriam gosta de falar, depois eles falam que é meio exagero. Mas falou bem, falou dentro daquilo que é a proposta de hoje, né? E a ideia é a gente conversar sobre isso, né? Será que aquilo que a gente tem se ocupado agora, que é essas lives, né, devido à pandemia, devido a essa situação toda, vai ajudar? Quer dizer, hoje é essencial, né? Hoje nós estamos aqui, é essencial a gente fazer isso, porque não haveria outro meio, né? Se fosse há 20 anos atrás, uma pandemia dessa, a gente não teria as facilidades que tem hoje, né? Isso é fato. Mas até que ponto essa live, ela, tudo isso, não só essa aqui, né, mas todas as que os pastores têm feito, eles, até que ponto isso aí vai ser bom, né, e qual é o resultado disso depois que esses fatos, né, que essa situação, que a conjuntura mudar, né, depois que a gente puder se reunir novamente, né? Será que a gente vai querer manter a mesma postura? Não, vamos ficar em casa mesmo, o culto é melhor assim, só pela internet, aí eu vejo ou não vejo, ninguém interfere na minha vida, é tudo mais fácil, não preciso me deslocar, ninguém precisa alugar salão, etc, etc. Será que é isso? Hein, Juliana?
É complicado. É complicado. Como é que tá as comunicações aí? O Silvio Santos falou assim: estou mais tempo cultuando pelas lives do que indo aos templos. Nos templos só ia às quartas e domingos. É verdade. Aí falou: tenho amigos de uma certa igreja, que eu não vou falar o nome que ele escreveu aqui, que fazem tudo o que os líderes pedem. Ficam de pé, batem palmas e louvam. Aí a Miriam perguntou: fazem isso na live, Silvio? Ele: sim. Aí ela falou: 15 minutos. Deu risada. De 15 minutos foi porque eu falei para que ela gostava de falar bastante. Né? É. Foi a brincadeira que eu fiz. Eu não entendi aqui. Você está falando que é a nova Miguel, tem 10 anos, você está falando. Não entendi. O Miguel. Também não entendi. Mas aqui eu vou falar algumas coisas interessantes aqui a respeito de congregar. Será que a gente pode ser igreja sem congregar? O que é igreja, a princípio, né? O que a gente entende do que é ser igreja? Eu gosto de lembrar que Cristo vem buscar o quê? A igreja. Eu não venho buscar o templo. Não, e nem o crente exatamente, mas aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Aqueles que estão ligados ao corpo. E como é que a gente pode, se essa figura do corpo, né? Que a igreja ela é o corpo de Cristo e nós somos ligados ao cabeça através do corpo. Então, será possível a gente ser igreja sem estar ligado uns aos outros, sem estar congregando? A gente pode pegar alguns exemplos bíblicos aqui que eu vou ler enquanto vocês aí fazem aí seus comentários aí pelo chat. Eu penso assim, se você amputar um membro do seu corpo e deixar ele fora do corpo, desligado do corpo, ele vai apodrecer e morrer. É a mesma coisa nós, estamos desligados do corpo de Cristo, a gente vai morrer espiritualmente também. Se você for fazer uma comparação e fazer um transplante de qualquer tipo de órgão, as pessoas tiram o órgão do corpo, ele tem um tempo limite para se colocar num outro corpo, né? Não pode tirar. Não, tira aqui, semana que vem a gente põe no coração aqui que a gente tirou lá no outro cara. Não pode, ele tem uma quantidade de horas. Porque um órgão fora do corpo morre. Né? Então, se a gente é um órgão ou um membro desse corpo, né? Meu sobrinho uma vez aconteceu um acidente e a trave amassou, esmagou os dedos dele. Trave de futebol. Ele pulou assim, agarrou na trave e caiu com a trave assim e esmagou os dedos dele. Ele saiu correndo para o hospital. Chegou lá no hospital, os médicos falaram: a gente já... se a gente quiser, a gente costura. Agora está faltando umas partes. Se quiser, teria que pagar fora, né, a questão do plano de saúde, mas tem que ir lá ver se tem algum pedaço lá para a gente reimplantar, porque ele perdeu a última falange dos dedos. Aí voltaram lá, pegaram com gelo, uma pessoa foi lá, voltou com gelo, pegou o resto lá que tinha uns pedaços lá, colocou no gelo e correu para lá para ser implantado de novo aquele membro que tinha sido esmagado, cortado, né, para fora. Então tudo, se demorasse muito, aquele pedaço não ia conseguir mais ser implantado no corpo novamente. Aí a gente faz um paralelo do que é o corpo de Cristo e nós que somos os membros também. Se nós nos desligamos do corpo, a gente tem um prazo aí que se a gente
não se ligar novamente, a gente pode morrer, espiritualmente falando. Mas a Márcia comentou aqui uma coisa, ela falou, mas não está desligado do corpo, está fisicamente afastado, mas está cultuando pelas lives. Sim. Agora, que a gente está junto aqui por esse meio. Mas é suficiente só, não na situação que nós estamos, porque a gente não tem opção, né? A gente está mantendo. Mas só isso aqui é suficiente para a gente estar junto? Aqui é igual a live, é igual a estar não só no culto, né? O culto é uma das atividades, mas fora do trabalho da igreja, desligado do ministério da igreja, está realizando a obra de Deus dentro do seu chamado, dentro da sua vocação, né? Porque aqui só vai ter o quê? Na live vai ter o quê? Só um estudo, uma palavra, uma conversa, um louvor, mas não tem muito mais coisas a se fazer. O Silvio está falando aqui, o culto presencial, além da comunhão, tem um certo apelo financeiro. Tem igreja que tem. Mas não é o caso da CCV, não porque é nosso caso. A CCV fala de dízimos e ofertas uma vez por mês só. Só uma vez por mês que a gente toca no assunto, porque precisa ser tocado, mesmo porque é um assunto que Jesus falou, né? Então nos autoriza a falar segundo os preceitos dele, não segundo o que a gente pensa, mas segundo o que a Bíblia ensina. Mas a gente não abusa, o problema é abusar dessas situações. Eu só quero ler aqui em Atos 2,42 que fala o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Eles quem que era? Os cristãos. Era a igreja daquela época, né? Os primeiros cristãos. Eles se dedicavam, chamada igreja primitiva. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Eles se dedicavam a duas coisas. Ensino, duas coisas só, mas as primeiras: ensino e comunhão. Comunhão é o quê? Tá ligado, tá junto, tá em comunhão. Ao partir do pão e as orações. Quer dizer, durante o partir do pão e durante as orações, eles estavam aprendendo, quer dizer, os ensinos dos apóstolos, celebrando o ensino, se dedicando ao ensino e à comunhão, enquanto eles comiam juntos, né, porque é comunhão, e oravam juntos. Então, é algo que se celebrava, que se dedicava, né? A comunhão é algo que se dedica. Todos estavam, porque não é fácil, comunhão sempre vai ter problema. Se você ficar muito perto de outra pessoa, você vai ter sempre um atrito. Na maioria das vezes vai ter uma ou outra situação que vocês não vão concordar, mas por isso que nós precisamos ter dedicação. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais foram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham unidos e tinham tudo em comum. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Novamente falando sobre a união, sobre comunhão. Vendendo suas propriedades, distribuíam cada um conforme a sua necessidade, um socorrendo o outro. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam da refeição. Eles se reuniam nas casas, juntos, e também se reuniam aonde? No pátio do templo, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então a igreja crescia, eles viviam em comunhão, tanto nas casas, de casa em casa, quanto no templo. Então havia dois locais. E a história conta que sempre os cristãos estavam envolvidos não somente em casa, mas também muitas vezes usando até a própria sinagoga, quando a maioria se convertia ali, porque era uma maneira de Paulo pregar. O evangelho era indo na sinagoga, em primeiro lugar, né? Ele chegava numa cidade, se tinha uma sinagoga, ele ia lá pregar a respeito de Cristo. Então, muitas vezes se reuniam ali os cristãos. Então, ele sempre teve, além do culto no lar, sempre teve essa questão de se reunir todos juntos, né? Porque no lar sempre limitado o número de pessoas, né? Os locais não são grandes. Uhum. Até no próprio capítulo 2, se você voltar no começo, quando há o dia de Pentecoste, né? O mesmo capítulo, Atos 2, eles estavam juntos no mesmo lugar, orando, e era por volta de 120 pessoas, né? Era uma igreja pequena.
Uma igreja pequena, mas não pequena, né? 120 ainda é pequena. Então era uma igreja que estava ali reunido orando juntos, né? O Espírito Santo não desceu nas casas das pessoas separadas, eles estavam juntos. Tem alguma... A Lucimar falou assim: temos sim que ir ter nossa comunhão com os irmãos e devemos trabalhar com mais coragem no evangelizar. Aí o Lucílio chegou com o celular da FIA, falou: tô com o celular da FIA. A Ediane também falou: oi, cheguei. A Débora falou: é bem legal as lives, nos ajuda muito. Mas nada se compara em estarmos dentro da igreja com os irmãos e com a bênção de nosso pastor. Amém. Aí a Miriam falou: verdade, Lucimar, um dos compromissos é falar de Cristo. Aí a Mônica falou assim: eu tenho meditado na palavra e orado. Em casa, né? E é o que nós devemos fazer. Para não esfriar na fé, ela continuou mais embaixo. É verdade. Aí o Silvio Santos falou: quando mais de 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, lá estarei. Exatamente. Aí a Débora falou assim: mas creio que Deus opera dentro e fora das igrejas. Com certeza. Deus não se limita a um local, a um prédio. Aí a Miriam falou assim: algumas pessoas... mas a igreja que talvez tenha causado aí uma interpretação errada, o que eu falo, a igreja não é o prédio, são as pessoas. Então, Deus age fora da igreja? Sim. No sentido físico, sim, mas sim. Através... O que quer dizer fora da igreja? Fora do plano dele, da igreja, quer dizer, fora... Como é que Deus vai evangelizar, vai alcançar alguém? Ele vai usar as pessoas para se pregar, vai levar o evangelista lá, vai levar o missionário lá. Não que Deus, a gente sabe de testemunho de pessoas que estão em locais que não chegou o evangelho ainda, né? Na maioria das vezes muçulmano, que é muito fechado, e pessoas têm sonho com Cristo e ouvem a palavra do evangelho em sonhos e visões, né? Então o próprio Cristo pregando para essas pessoas através de sonhos e visões. Mas quando a maneira que Deus age na terra é através da sua igreja, através dos membros, através das pessoas, não é através da instituição, CNPJ, empresa. Não, é através das pessoas. Então Deus age sempre através de cristãos que formam a sua igreja. Então, de uma certa maneira, Deus só age através da igreja. Através da minha vida, através da sua vida, que somos igreja. Nesse aspecto, dá para entender que Cristo age através da igreja sempre, né? A não ser uma grande exceção, mas sempre quando você precisa de uma palavra, a palavra não vem do nada. A palavra vem através do ensino, através da revelação. O Espírito Santo fala aos nossos corações, é verdade, mas quando ele fala sempre, confirma com outra pessoa, com outra palavra. Então, a igreja funcionando, Deus usando as pessoas para se aprimorar, para se edificar. Uhum. A Miriam falou assim: tenho ouvido algumas pessoas se identificando com essa versão de culto à distância e achando melhor que o culto presencial. Eu sempre acho que complementa. Pode haver lives, não tem nada de errado com isso, mas isso só não é suficiente. Foi o que a Mônica falou, só isso aqui não é o suficiente. Não é o suficiente. Por quê? Porque a gente tem que servir e ser servido. E lá na igreja, a gente está envolvido ali, né? É mais do que somente você vai... Se você for na igreja, entrar, quando começar o culto, sentar lá no fundo e sair logo em seguida, assim, sem querer contato com ninguém, aí nem essa igreja é isso, né? É mais ou menos o que uma pessoa pode fazer aqui na live, sem o envolvimento. Igreja, a gente tem que se envolver com as outras pessoas, com o ministério e com o trabalho, com a palavra, né? E com o culto em si, né? Louvando a Deus, adorando a Deus juntos, e além do que exercendo o ministério que Deus deu na sua mão, né? Segundo o seu dom. A Miriam falou: as dificuldades de relacionamento no convívio pessoal nos ajudam a amadurecer e se aperfeiçoar. A Edjane falou de um texto aí, não falou? Que eu li rapidinho aí. Tô chegando lá. Tá?
Então vai Silvio lendo. Santos falou, existem líderes desesperados, né? Por dinheiro, como ele disse. O que se perde com apenas cultos à distância, né? A Miriam perguntou. Aí a Ediane falou assim, a palavra diz que não devemos deixar de congregar. E essa palavra na sua raiz quer dizer reunir-se, ajuntar-se. A palavra igreja é reunir-se, reunião. Então, não dá para pensar em igreja sem estar junto. Hoje nós estamos por esse meio porque é o que é possível. Mas a palavra igreja significa reunião. Então, você falar que é possível ser igreja sem estar junto é uma contradição de termos. Porque a própria palavra igreja significa reunião, estar junto. Aí o Sérgio falou, só cultuar por live seria uma forma atrofiada do evangelho. Egoísta, o templo aberto deve ser referência de ajuda para todos que precisam de orientação espiritual também. Amém. Aqui em Hebreus, só para ler o que a Edjane comentou, né? Ali. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Eu estou lendo desde o Hebreus 10, tá? Eu vou ler do 22 ao 27. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Ali está falando do perdão do pecado através do sangue e da impureza através da água, né? Somos perdoados, somos lavados dos pecados através do sangue de Jesus e da impureza através da água. Mas a gente pode conversar outro dia. E apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Consideramo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os meus inimigos. Ele está falando o seguinte, congreguem, não deixe de congregar, porque quando a gente congrega, a gente peca menos. É o que o texto está dizendo no português, claro. Porque ele fala o quê? Ele está falando de nos aproximar de Deus, e depois está falando para a gente incentivar uns aos outros às boas obras. Depois ele fala, porque se a gente continuar a pecar, a gente vai, mesmo conhecendo a verdade, mesmo conhecendo a verdade, a gente vai ser condenado. Então, a congregação ainda serve para a gente se fortalecer a não pecar, a não fazer coisas impuras, a não errar, a não seguir. Então, a congregação tem a finalidade de nos aprimorar de um certo modo e nos trazer ao caminho, né? Para a gente não esquecer. Se a gente se afasta da congregação, automaticamente a gente começa a ser mais licencioso, essa é a palavra. Achar que aquilo não é pecado, ou se é pecado, Deus já perdoou, tal e tal. Então é importante a gente estar junto para a gente nos incentivar mutuamente às boas práticas, ao amor e às boas práticas, boas obras. É isso que o texto está falando diretamente. Pode ler aí. O Lucílio falou assim, acredito que a igreja, o templo é importante, mas a igreja somos cada um de nós. Juntos, né? Não separados. A Edjane falou assim, podemos ver o exemplo de Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo que desce pela barba de Arão, ali o Senhor ordena a sua bênção. Então aí a comparação da comunhão é a unção sumo sacerdotal, porque Arão era o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote. Então melhor é a comunhão, é tão importante a comunhão quanto a unção sacerdotal. Ali ele está fazendo uma comparação de que a comunhão é tão importante quanto a unção do sumo sacerdote, que era a maior autoridade espiritual humana que tinha, segundo a lei. Silvio Santos falou, a instituição deveria ser aberta todos os dias para ajudar a comunidade.
Concordo. Mas a igreja aberta ela tem custo. Então tudo é uma questão de custo e de estrutura, né, para se funcionar. E disponibilidade também, se o pastor é integral na obra ou não, né? Tem que ser integral. O pastor, o ideal é que seja integral para que se trabalhe, para que se projete, e tenha o que fazer realmente sempre tem. Precisa ter estrutura para se manter. Sim. Porque aí vem a instituição. A instituição ajuda a gente a alcançar a missão. Agora, às vezes, o que acontece? Algumas igrejas faz com que a missão dela é manter a instituição. Quer dizer, a missão da igreja não é proclamar o reino de Deus, não é alcançar as vidas, não é cumprir o ID. Ai, meu Deus. Mas é fortalecer a própria instituição. O objetivo dela não é Deus, não é a missão, não é o ID, mas a igreja está fortalecida. A igreja, enquanto instituição, está fortalecida. Ser rica, ter estrutura, ser confortável, ser influente, né? Mas sempre objetivando ela mesma. Né? Aí, Jane falou assim, a comunhão da igreja, nós, as pessoas, edifica o corpo de Cristo, ou seja, as pessoas que somos edificadas, curadas, umas não exclui a outra. Entendeu ou não? Não entendi não, porque o Scooby latiu aqui muito. Ele tá brigando com o Magrão. Que tá gritando. O pessoal tá gritando aqui, acho que tá fazendo fazer panelaço aqui de novo. De vez em quando tem. Olha lá, ela falou assim, peraí. Scooby! Pronto. A comunhão da igreja, nós, pessoas, edifica o corpo de Cristo, ou seja, as pessoas, porque somos edificados, curados, uma não exclui a outra. Uma pessoa não exclui a outra. Sim. Mas se complementa, ela quis dizer. Exatamente. A ideia é essa, que cada Cristo não se revela totalmente para uma pessoa. Sim. Ele vai se revelar sempre no corpo. Então ele revela, a parte que Deus revelou para mim é diferente do que revelou para você. E a gente só consegue revelar Cristo se a gente está junto. Porque aí pega a parte, o dom que Deus deu para você, a parte que Deus deu, que Cristo deu para você, se junta a minha, e aí juntos a gente vai mostrar Cristo para o mundo, né? Vai montar esse corpo para que o mundo saiba quem é Cristo. É junto, né? Não é independente, não é sozinho. Não são sozinhos. Fora Bolsonaro, estão gritando aqui. A Miriam falou assim, ó, Deus trabalha muito em nossas diferenças e isso só pode acontecer através do relacionamento pessoal. Sim, é verdade. Relacionamento à distância, esse tipo de relacionamento que a gente está tendo hoje só existe agora, nessa era, né? Mas sempre não é profundo, é superficial, né? Vocês estão me vendo aqui, mas não sabem nem o sapato que eu estou usando. Você sabe só, está me vendo a parte de cima aqui, né? Não sabe nem os shorts que eu estou usando, se eu estou de calça, se eu estou de short, porque a gente não está vendo com profundidade as pessoas, né? Isso é um exemplo, né, da roupa, mas a gente conhece as pessoas, como diz a velha ditado, é quando come uma saca de sal. Sim. A Edjane falou que o Sérgio falou é verdade, que aquela parte que crente atrofiados pelas lives, entendeu? Ficariam. Que só vai para receber, né? Que eu falo, não, vamos fazer estudo agora só pela live. Eu acho que não é suficiente, precisa estar junto, porque o que é discipulado? Discipulado é aquele relacionamento professor-aluno, mas ali olho no olho, porque eu estou falando, mas não estou vendo o olho de vocês, não sei como vocês estão recebendo a palavra, não tenho noção. Absorvendo, né? Não tem noção. É como essas aulas que as crianças estão tendo online aqui em casa, né? Aí o professor não está vendo que a criança está absorvendo ou não conteúdo, né? Sim. E não sabe qual é o resultado do que ele tem passado de matéria, de aproveitamento da criança. Verdade. E é a mesma coisa na igreja. A gente não sabe o que tem aproveitado, o que tem entendido. Às vezes a pessoa entende
uma coisa totalmente diferente do que está na palavra e vai distorcendo a palavra, né? Verdade. Então, às vezes, mesmo você dando aula pessoalmente, as pessoas entendem mal, você imagina a distância, né? Aí a Nelly chegou, falou boa noite a todos. Nelly. Boa noite. Até que enfim, hein? Tava no nosso bate-papo, hein? Aí hoje não tá trabalhando, Nelly? Tá de folga? O Lucílio falou assim, né? Ju, nada substitui um culto na igreja. Estar junto com os irmãos é uma bênção. É verdade. A Nelly falou, boa noite, ainda tô perdida no tempo. A Ediane falou, sem falar, pastor, que nos tornamos intolerantes, né? Viramos juízes dos outros e justos aos nossos próprios olhos, tolerando apenas os nossos pecados, mas condenando a fraqueza dos outros. Vou lá pegar um petisco pra ele enquanto isso. Melhor, porque ele se agita todo aí com a vizinhança. Petista, né? Tô ouvindo aqui música, eu tô vendo se tem alguma música tocando aqui no sistema. É fora, né? Fora aqui que tá tocando. E deixa eu puxar aqui, eu peguei alguns textos aqui pra gente meditar. Uma das coisas que os desigrejados, esse movimento, eles falam, não, Jesus nunca fundou igreja e tal. É verdade, Jesus em si, ele não fundou uma igreja, né? Mas ele deixou vários direcionamentos para que se criasse uma igreja, né? Uma das palavras que Jesus conta tem a ver com disciplina. Olha só, está lá em Mateus 18, 15 a 20. Ora, se o irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Quer dizer, vai pessoalmente chamar atenção. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Ou seja, tentou conversar, não deu certo, leva outras pessoas. Claro, leva o pastor, leva pessoas que são idôneas. Leva lá, conversa, olha, vamos acertar e tal. Você errou assim, tal. A pessoa fala não. Então, se não as escutar, dize-o à igreja. Está dizendo a igreja. E se também não escutar a igreja, quer dizer, primeiro leva testemunho. Não deu certo, vai levar diante da igreja. Está dizendo aqui igreja. Está falando da reunião do corpo de Cristo aqui. Se também não te escutar, considera-o como um gentil e publicano. Depois ele fala, em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado do céu. Deus ainda deu autoridade para a igreja considerar uma pessoa gentil e publicana. E o que considerar aqui vai ser considerado lá no céu. Então aqui Deus delegando, Cristo falando sobre disciplina e de autoridade que a igreja tem sobre esse assunto. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito lá por meu Pai no céu, meu Pai que está no céu, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então, esse é o contexto até que está. Esse versículo está falando sobre disciplina. Então o texto fala sobre disciplina, Cristo falando, e fala a igreja, disciplina, e dá autoridade à igreja. Ele não está falando nem ao pastor, ele está falando à igreja, junta de a pessoa que não se arrepende dos seus pecados, do seu pecado, ela ser considerada uma gentil publicana, ou seja, não cristão, não seguidor de Cristo. O que tinha aí para... O Lucílio falou que adora aquele versículo, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. É verdade. Deixa eu achar aqui de volta que quando eles mandam mensagem sobe. A Keila escreveu um pedacinho daquela música lá. Se você não vá, não impeça a mim. Essa Keila, cheia dessas lembranças. A Márcia Pinheiro falou, concordo com o Silvio Santos quando diz que as igrejas deveriam ser abertas para ajudar o povo.
Até agora eu não vi igreja nenhuma oferecendo seus suntuosos templos para a formação de hospitais de campanha. Melhor que estádios de futebol. Então, precisa ver, né? Se é o caso, né? Não vi também, mas... A Débora falou, estão ouvindo? Uma das coisas boas da live é isso, cachorro latindo, os vizinhos malucos, né? Realmente. É tudo ao vivo é a coisa, que não tem edição, não. Aí a Ediane falou, Ju, nada substitui nosso encontro após o culto, né? Conversar, ouvir nossas irmãs, comer um patezinho de alho no pão. Aí, Nelly, seu patê aparece todas as lives, viu? Verdade. O Sérgio O pessoal fala de comida aqui, eu vou te contar. A Nelly falou, estou de folga, pastor. Que bom. Aí o Sérgio falou, se conhecermos Cristo hoje através de pregadores, pastores, mestres, etc., sendo esses descompromissados com a verdade e aprendemos de forma errada, então seremos diante de Deus justificados para a salvação? Nossa, deixa eu ler de novo, que o negócio foi grande. Se conhecermos Cristo hoje através de pregadores e pastores, mestres, etc., sendo esses descompromissados com a verdade e aprendendo de forma errada, então seremos diante de Deus justificados para a salvação? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, sempre haverá quem prega a verdade. Agora depende de quem. Sempre haverá, assim, falando assim, se eu te falar no nosso contexto, há quem prega a verdade e há quem prega o que o povo quer ouvir. Então a pessoa vai seguir o que interessa o coração dela, vai seguir o que o ouvido dela deseja. Essas pessoas seguiram os seus ouvidos. Eu falo o seguinte, eu entendo o seguinte, ninguém vai chegar diante de Deus e falar, não, eu fui enganado e manipulado. Ninguém vai poder, isso não vai colar diante de Deus. Por quê? Porque ele vai falar assim, não, mas tinha sempre um fiel que pregava, porque você não foi ouvir. A mesma história mais ou menos do rico e o Lázaro, né? Manda o Lázaro lá para falar para meus irmãos, para eles se arrependerem, para não vir parar aqui onde eu estou. Ele nem estava pedindo nada para ele, estava pedindo para a família dele. E o que foi a resposta de Abraão lá, né? Já que a figura era no seio de Abraão, né? Que estava o Lázaro. Ele falou, eles têm o quê? Moisés e os profetas. Em outras palavras, eles têm a Bíblia. E se um cara fosse ressuscitado, se fosse pregar para ele, eles não se converteriam. Porque o que é mais poderoso é a palavra. Se eles não se convertem pela palavra, nem se um morto ressuscitasse, eles se converteriam. Então o que eu entendo é o seguinte, a pessoa ela buscou, a não ser que você esteja no lugar, né, aí já é uma outra questão, mas assim, sempre haverá quem prega a verdade. Sempre, em todas as eras, inclusive na Idade Média, que era a idade das trevas, sempre havia quem pregava a verdade. Agora a gente tem que saber seguir, né? E a palavra de Deus está aí também, para a gente ler. Hoje em dia, pelo menos no Ocidente, ninguém pode dizer que não tem acesso à palavra de Deus. A Márcia falou assim, é verdade, Djane, nada se compara à conversa depois dos cultos, debatendo e comendo patê de alho no pãozinho. A Mônica falou, Márcia, o pastor Lutero, do Brasil para Cristo, ofereceu Paulo Lutero, ofereceu seu templo para o Ministério da Saúde utilizar nessa pandemia. Ele tem esse perfil mesmo. Eu não sei, não vi, mas ele tem esse tipo de perfil mesmo. Aí Djane falou, saudades, Márcia querida. E é interessante que lá, o grande templo, eu fui criado no Brasil para Cristo, né? Sim. Minha família é do Brasil para Cristo. E eu vi aquele grande templo ser construído, a bem dizer. E o grande templo lá eles fazem culto no átrio, pra você ter uma ideia. Eles fazem culto no átrio, quer dizer, no salão de entrada. Que cabe umas 2.000 pessoas, não sei bem o tamanho, mas é muito grande. Eu só não sei de número de pessoas. E o templo mesmo, que é a parte principal, nem se usa quase, é bem pouco, porque é muito grande. E o som também é ruim de lá, é muito difícil entender o que se fala lá, porque a acústica é muito ruim. Mas, então lá é bem grande. Se ele ofereceu lá, daria realmente para fazer. Um grande hospital de campanha. Daria.
Aí o Silvio Santos falou, hoje em dia fica difícil ficar após o culto. Além de perigoso, todos estão cheios de compromisso. É que ele nunca assistiu um culto no Jardim Brasil com patê de alho no final do culto. Senão ele ia ver as irmãs sair de lá super tarde, depois do Desperta Débora, e a conversa é boa. Se eu não apago as luzes e fecho a porta, elas fazem uma vigília lá na igreja. É verdade. Não, e outra também, né? Na verdade, depende do que você considera importante na sua vida, das suas prioridades. O que você coloca como prioridade, aí você tem tempo. O cafezinho da Lu segura muita gente ali na igreja também, no final do culto. Ó, a Miriam falou, Paulo Lutero de Melo, Brasil para Cristo. Do Brasil para Cristo. É um grande exemplo de pastor, amo muito. Aí a Mônica falou, Miriam, exatamente, irmã. Aí o Silvio Santos falou assim, além das igrejas escuras, senão o líder se perde na oratória. Ele está falando da igreja tão cheia de compromisso e tal, e a igreja não é um lugar muito propício para se permanecer, talvez seja isso. Né? Para que então ela fica mais escura, mas isso durante o culto, tudo bem, termina o culto, se liga as luzes, né? Normalmente é assim. Nas igrejas mais familiares. Existe igreja de movimento, de rotatividade, e tem a igreja de família. Igreja de família é isso. Durante o culto pode até estar um pouco mais escuro, dependendo da igreja, mas depois que acaba o culto é acesa todas as luzes e é um momento de comunhão ali, é um momento de estar junto. Não chega a comprometer isso. Né? A Miriam falou assim, sobre a pergunta do Silvio, eu creio que a salvação é individual. Aí a Mônica falou, Pastor Paulo, eu costumo falar que Deus já sabe quem vai entrar no céu. Quem falou isso? A Mônica. É a Mônica. A Nelly falou assim, Ju, quando voltarmos teremos patê de alho. Eba! Concordo que Deus saiba quem vai entrar no céu, não tenho dúvida. Porque Deus ele para ele, presente, passado e futuro, não tem diferença, já que ele vive... já que ele é eterno, né? Então, nesse aspecto, sim. Aí a Nelly também falou assim, teremos um chá também, quem vai levar o pão e a bolacha, não sei ainda. A gente leva, né? Pra comer o patê de alho, né? A Lucília falou, junto, concordo com a Keila. E quem não quiser acompanhar, vamos ler João 7,53 e todos voltaram para casa. A Márcia falou, café, chá da irmã Lucimar, não tem igual. Até a torta roubada da irmã Ridalva. Então. É que a Miriam levou uma torta no final do culto e a gente não sabia se era para doar ou não. A Ridalva abriu a torta, serviu para a igreja inteira, todo mundo comeu. Aí eu brinquei até com ela, Ridalva, você não sabe se a torta era para ela ou se a torta era para outra pessoa, o que você deu? Ai, eu não sabia. No fim, a igreja inteira comeu a torta da Miriam e não sabia se era para dar a torta para os irmãos. Ali no Jardim Brasil tudo é festa. Tudo é possível acontecer. Só para falar alguns assuntos aqui, por exemplo, em Atos no capítulo 13, eles se congregaram para decidir, aí a igreja se reuniu, né, em Atos no capítulo 15, eles se reuniram, versículo 6, congregaram-se, pois, os apóstolos, os anciãos, para considerar esse assunto. Havendo uma grande contenda, eles foram decidir qual que era o assunto. Isso aqui é um passo muito importante dentro da história da igreja. Porque em Atos, no capítulo 15, eles decidiram se quem era crente tinha que seguir os costumes judaicos. Porque havia uns fariseus que tinham se convertido, né? E eles eram daqueles, né, o fariseu gostava do negócio de cumprir a lei. E eles falaram, não, e quando eles souberam que havia cristãos que não eram judeus, Paulo e Barnabé vieram, contaram que, não, a igreja lá na Fenícia, lá em Samaria,
tinha conversão de gentios, tá? A igreja estava bombando, né? Tinha muita gente se convertendo e gente que nem era judeu nem nada. E aí eles que não, vamos circuncidar, não precisa. Aí ficou essa discussão. E eles, em Atos, no capítulo 15, eles se reuniram para decidir a respeito disso. Então reuniu todos os apóstolos, os anciãos, um monte de gente ia entrar em discussão. Então os que eram contra, os que eram a favor. A palavra fala em contenda. Então você imagina uma discussão feia. E no final, com a palavra de Paulo e Barnabé, eles aceitaram que o cristão não precisava receber, cumprir os rituais dentro do judaísmo. Isso fez com que o cristianismo, né, já falei isso, separasse do judaísmo, né? Senão ele ia ser como os fariseus, uma seita dentro né? Porque se precisasse ser judeu, cumprir os rituais judaicos. Para ser cristão, você ia ser uma seita judaica. Então ali houve uma separação. Então, mas como é que aconteceu isso? Aconteceu porque a igreja se reuniu para decidir, né? Se conversou, mas o Espírito Santo resolveu toda essa questão, e abriu os olhos de todo mundo junto, mesmo que discutindo, mesmo que brigando, mas foi ali, prevaleceu a vontade do Espírito Santo e dirigiu aquela resultado daquela reunião. Então, a importância de estar junto para resolver problemas, né? Ali, quando a gente se junta, mesmo que haja contenda, como teve contenda aqui, né? Como aqui no versículo 7, fala assim, e havendo grande contenda, teve discussão mesmo, teve briga, não bater, mas briga no sentido de discussão mesmo, acaloradas a respeito disso. Mesmo assim, no final, o Espírito Santo, através do Espírito Santo, até o versículo 8 fala isso, ele trouxe o conhecimento e abriu os olhos de todo mundo para que aceitasse o que era a vontade de Deus naquela situação. Então a importância de estar a igreja congregada, e ali Deus vai manifestar a vontade dele através do Espírito Santo, e Deus de um jeito ou de outro, porque ele controla todas as coisas, ele vai trazer a direção para toda essa situação. Do mesmo jeito, por exemplo, Paulo foi, quando foi ser consagrado, eles estavam reunidos junto, orando, e o Espírito Santo falou, olha, separa Barnabé e Paulo para a obra missionária. Eles estavam juntos orando, não era assim, né? Eles estavam em congregação orando, cada um no seu lar não ia acontecer isso, né? Estavam juntos orando. A igreja só existiu, e vários atos dentro de Atos, do livro de Atos, tem várias situações, vários atos que foram feitos coletivamente pela igreja, não individualmente. Não o líder decidiu. A igreja orando, e a palavra vinha, tem até a hora que treme o prédio ali, porque ali Deus age quando todos estão juntos, congregados, no mesmo lugar, fisicamente no mesmo lugar. Sim. Pode falar. A Nelly falou assim, sim, café da Lucimar ou da Ridalva, eu amo. Eita, benção. A Miriam falou que a torta não foi roubada. Eu até cortei para servir. Povo distorce, viu? Deixei cortado e avisei para várias pessoas que era para nós. Aí todo mundo tá rindo. Aí a Débora falou assim, acho que eu tô vendo ali no fundo da Juliana uma garrafa e um pote. É isso aqui, gente. A garrafa que ela nos deu com muito carinho. É verdade. E eu falei pra ela que a gente guarda com muito carinho as coisas que a Débora fez com amor pra nós, né? É verdade. Aí ela pôs tá com moedinha dentro aqui. Tá guardado umas tranqueirinhas aí. Tem umas tranqueirinhas. Aí a Edjane falou assim, Pastor Paulo, aquele texto sobre os comichões nos ouvidos, não achei, mas diz que seria assim nos últimos dias, né? Sim, eu acho que aí Paulo... a Miriam falou, 2 Timóteo 4. Isso aí, Paulo a Timóteo. Guarda aqui, senão quero. Minha garrafinha. Minha não, essa é do Paulo, a minha tá guardada. Ó, falando da garrafa, outro dia eu fui na casa do irmão, e o irmão não lembrava nem seu nome, Débora, mas ele falou assim, e a Sassá, que me deu essa garrafinha de Natal? Ela sumiu, ele tava com saudades de você, ele falou. Eu fui na casa dele e a garrafinha tá lá guardadinha com muito amor e carinho. 2 Timóteo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Como eu falei para o Sérgio a respeito disso. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Sim. Aí a recomendação de Paulo a Timóteo, mas tu
ser sóbrio em tudo, sofre as aflições. Para a gente ser sóbrio, a gente vai sofrer aflições. Faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, estou falando, ó, não liga para que vai ter essas pessoas. Então, você faz a sua parte. O Sérgio falou assim, ó. Pastor, a respeito da palavra alcançar pessoas para Cristo, tem mais eficácia por lives ou no templo? Pessoas teriam mais facilidade de conversão em lives ou em templos? Alcance a live, mas é um alcance superficial. Outra coisa é você estar dentro de um templo, né? Eu acho que o Espírito Santo pode fazer a obra do jeito que ele quiser. Agora, em alcance, a live é maior, mas em qualidade, sempre a proximidade, não só no templo, mas a proximidade é melhor, né? Se você está num templo, num grande templo de 2.000 pessoas, também é uma distância muito grande, mas mesmo assim ainda é mais próximo do que uma live, né? Por quê? Porque lá, você queira ou não queira, está ali, de repente o irmão que está do seu lado ali, que vê você e de repente sente alguma coisa de Deus, pode ir lá ministrar o seu coração e você pode ser tocado. Agora, mas é limitado aonde você está ali, né? A live aqui, eu posso fazer aqui hoje, vai estar lá no YouTube, daqui a 10 anos alguém de repente dá um play lá e Deus pode ainda falar com ela, daqui a 10, porque está ali, está à disposição, pode milhares de pessoas acessar. Então, o alcance é maior, mas a qualidade é menor do que você... do contato, entendeu? A qualidade é mais superficial. Agora, se você tiver uma pessoa só conversando com outra pessoa, tem mais efeito que você também pregar do púlpito, muitas vezes. Só o evangelismo pessoal. Mas o alcance é maior pela live, teoricamente é maior. O Lucílio falou assim, verdade, pastor, juntos somos mais fortes. Amém. Aí a Débora falou, é Sazá. Sazá. Daí ele não lembrava, ele falou Sassá, mas é o irmão Sérgio Cláudio, nós vamos comer pizza lá. E Sassá de Mutema, né? E ele tinha a garrafinha lá guardada, ele perguntou porque tava lá bonitinha na sala dele a garrafinha. O Silvio Santos quis explicar melhor, ó, quis dizer que pode ser melhor cultuar em casa do que nesses templos escuros, onde qualquer coisa que acontece de algum irmão andar ou criança chorar, ele já se perde todo na oratória. Aí Diane falou, obrigada, Miriam. Era esse mesmo versículo que ela tinha mencionado, né? De Timóteo. Isso. Aí ela falou, isso tem a ver com o que o Sérgio comentou. É verdade, o pastor até mencionou isso, né? Sim, sim. Silvio Santos, era isso que eu ia comentar, o alcance das lives. Não, a live ela alcança muito mais gente. Pode alcançar muito mais pessoas, né? Agora, a qualidade talvez não, a qualidade, né, do contato talvez não seja. Aí a Miriam falou assim, ó, a conversão é diferente de uma decisão na live ou culto no templo. A conversão é um processo. Tenho 53 anos de cristã e até hoje estou me convertendo. É verdade. É um processo, santificação, processo, né? E o conhecimento de Cristo e o nosso crescimento pessoal. A palavra fala que a gente tem que crescer, desenvolver a salvação, é o que Paulo usa esse termo, crescer na graça, crescer na fé. Tudo isso é um processo que a gente vai passar a vida inteira crescendo nesse processo. Né? A Débora... Ou pelo menos deveria passar a vida inteira crescendo. Sim. A Débora falou que não lembra do irmão Sérgio Cláudio. É o irmão do Queijo. Daí todo mundo sabe quem ele é. Ele vendia queijo, ele cantava e tocava lá, né? Tinha uma voz poderosa. Ninguém mais comentou mais nada. Não? Então, a gente já está dando horário. Se vocês tiverem já algum pedido de oração, daqui a pouco a Juliana vai fazer essa oração aí a gente juntos. Já pode ir mandando. Mas então, a ideia da live, né, nesse período é o que restou para a gente, né, fazer. Mas ela não substitui integralmente o que um culto, né, pode fazer. Né? Como eu falei, muitas vezes até a gente tem dificuldade de estar aqui, às vezes, vendo um celular e estar louvando a Deus. Às vezes muita distração, você está aqui, aí não sei o que, vai lá no banheiro, e não sei quem fala não sei o que com você.
É diferente você estar num culto ali, mais ouvindo a palavra, mais envolvido ali, mais focado. E aí você tem não só aquele que está falando, não é o pastor só que está falando, mas tem um irmão aqui do lado que pode estar orando por você, que pode estar te abençoando, ou de alguma maneira ali, Deus usando uma outra pessoa, né, num abraço, numa recepção. A proximidade é diferente, né, tem outro efeito, tem outras possibilidades, né. Mas o que sobrou para nós agora é esse, a gente usa. Mas passando essa fase, a live é uma possibilidade, é um meio da gente pregar o evangelho, mas não substitui de forma nenhuma a nós congregarmos numa igreja, né? Não só assistir o culto na igreja, mas congregar é se envolver com a obra, com o ministério, né? É claro que a obra, o ministério começa aí na sua casa mesmo, né? Você pregar, evangelizar as pessoas que são aí da sua família, que estão ao seu redor, são seus vizinhos, mas é na igreja que aquilo que Deus deu para você, você transmite para mim, e eu transmito aquilo que Deus deu para mim, para você, e assim a gente completa e forma o corpo de Cristo, né? Apresenta Cristo ao mundo, é juntos, quando a gente está junto, não quando a distância, a gente não alcança todos os nossos objetivos, né? Não alcança o potencial da igreja, né? Se cada um tiver no seu lar, a probabilidade da igreja ser uma igreja nominal, isso quer dizer o quê? Eu sou crente, é que nem como muita gente é em relação ao catolicismo, né? Você quer o quê? Qual é a sua religião? Sou católico. Mas você vai na missa? Não, só vou quando tem batizado, quando tem casamento, ou quando tem... É só nominal, né? Fala que é porque... foi criado, disseram para ele que ele era. Aí ele fala que mas na prática não sabe nada, não conhece a Bíblia, não conhece quase nada. Então, se a gente ficar se reunindo em casa, a gente provavelmente vai se transformar numa igreja assim, nominal. Só, não, você é crente, mas você vai na igreja? Eu só assisto as lives lá em casa. Fala um pouco aí de Cristo. Cristo é bom, Cristo é tudo, Cristo é maravilhoso, mas fala mais de Cristo. Ele é muito bom, Cristo é muito bom. Não conhece Cristo, não sabe quem é Cristo, não sabe quem é o Espírito Santo, não sabe quem é o Pai, não tem experiência, não tem intimidade, né? E na igreja a gente incentiva um ao outro com os dons de Cristo, e a buscarmos mais a Deus, a aproximarmos mais de Deus e a cumprir o ministério que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Amém. Tem os pedidos aí, não? Sim. Vamos orar pela Roseli, né? Que hoje ela falou que está ainda com muita tosse, né? Amém. A minha sobrinha Mariana, né? Porque ela tá com a diabetes muito alta e tendo crises de asma. E por causa das crises de asma, ela tem que tomar o corticoide, só que o corticoide aumenta a glicose do sangue dela e ela tá com a diabetes muito descompensada. E tá chegando a 300, 400, né, a glicose dela, e a gente tá bem preocupado com ela, que nós possamos orar para ela. Amém. A Débora pediu oração por ela também, que nós possamos estar orando, né? Amém. A Miriam pediu oração pela Missão Christian Skate Brasil, né? Que eles têm projetos lá na Cracolândia com skates, né? E tem tirado muitos meninos do vício, do crack, né? De drogas, né? Ali na Cracolândia, eles têm um trabalho muito bonito, mas que o Senhor possa estar abençoando eles, né? Esse período de pandemia tá difícil. A Lucimar pediu oração pelos seus filhos, disse que a filha dela está acompanhando as lives e ela ficou muito feliz, pediu oração por eles. Pela família dela, né? Amém. Pelos filhos, amém, pelo marido. A Aninha também falou: oi, Ju, aqui é a Aninha, eu tenho um pedido de oração para que essa situação acabe. Amo ficar em casa, mas estou com saudades da escola e essa falta de rotina não é boa. Obrigada. Vamos orar, né? Para que acabe amém. Logo essa situação, tudo volte ao normal, né? Que nós possamos ter nossas vidas livres de volta, né? Amém. A Ridalva pediu oração. Ju, aqui é a Aninha, eu tenho... Opa.
A Ridalva pediu oração por todos, pelo Vitor, pelo Eduardo e pelo esposo João Carlos e pela família da Tânia. Aí o Lucílio falou, pastor, a live é uma bênção, glória a Deus. Aleluia. Aí o Silvio Santos falou, espero que as lives desse canal não cesse. Amém. Aí, até amanhã, graça e paz, todos os irmãos estão se despedindo já. Oração para minha mãe. Agora, acho que é a Fia que está pedindo, né? Sim. Minha cunhada que está com pneumonia também. Pela mãe da minha cunhada que está com pneumonia. O Lucílio está falando. A Miriam falou, vamos orar, Silvio. Maria Silva é o nome dela, que está com pneumonia. Amém. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos apresentando todas essas vidas, Senhor. Te agradecemos por essa live. Obrigado, Senhor, por este momento que nós possamos refletir, Senhor, sobre tudo que foi falado, por cada meditação que foi feita aqui, Senhor, na Tua palavra, ó Pai. Que possa ficar enraizada no nosso coração essas palavras, ó Pai. Pai, vem abençoar a irmã Roseli, visita a Tua serva, Senhor. Esteja curando a Tua serva, Senhor, cessando toda a tosse, que ela consiga ter uma noite de sono tranquila, Pai. Abençoe também a Mariana, Senhor, que está com a diabetes muito alta, Senhor. Entra com providência na vida da Tua serva, guarda ela, preserve ela de todo mal, Senhor, de toda enfermidade, ó Pai. Abençoe a Débora, Senhor, visita o coração da Tua serva, visita ela dentro do seu lar, Senhor, esteja com ela, Senhor, guardando, abençoando a Tua serva no nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Senhor, para que nada falte para a Tua serva, ó Pai, e que ela sempre se sinta amparada e amada por Ti, ó Pai. Abençoe, Senhor, a Missão Cristã Skate Brasil, Senhor, e esteja visitando todos os missionários empenhados nesta obra, todas aquelas pessoas que são abençoadas através desse ministério, Senhor, dessa missão, Senhor, com skate, Pai, que possa alcançar cada dia mais e mais os corações, ó Pai. Abençoa, Senhor, a liderança da Missão Cristã Skate Brasil, Senhor, esteja com os Teus filhos, dando, Senhor, a direção aos Teus filhos cada dia mais, ó Pai. Abençoa, Senhor, a missão, Senhor. Guarda eles debaixo das Tuas mãos poderosas, Senhor. Abençoe a Lucimar, os seus filhos, seu marido, Senhor. Guarda a família da Lucimar, derramando sobre ela toda a sorte de bênção, Senhor. Todo amor, Senhor. E seja com a Tua filha, dando forças a ela, restaurando em nome de Jesus, ó Pai. Abençoe também, Senhor, a cunhada do pastor Edson, que é enfermeira, está com Covid-19, Pai. Ela é esposa do Nelson, Senhor. Esteja ali abençoando, Senhor, guardando, livrando, Senhor, ela de todo mal, ó Pai. Guarda ela, Senhor. Esteja abençoando também para que essa situação, Senhor, possa voltar ao normal, Pai. Cessando, Senhor, esse vírus, ó Pai, que tem afligido tantas vidas, ó Pai, que tem judiado de tantas vidas. Abençoe também o seu Roberto, Pai, da Érica, da Daniele, Senhor, que está sofrendo com esse Covid, ó Pai, atrás de tratamento, Senhor, mas esteja visitando este Senhor, para que ele possa ser liberto dessa enfermidade, Pai. Abençoa, Senhor. Abençoe também a mãe da cunhada do Lucílio, Senhor, que está com pneumonia. Guarda ela debaixo das Tuas mãos, Senhor. Derrama da Tua bênção, Senhor. A Miriam pediu oração pelo Silvio, Senhor. Esteja abençoando a vida do Teu servo, guardando ele debaixo das Tuas mãos poderosas, Senhor. Oh, Pai, que ele possa ser restaurado por Ti, Senhor, com o coração alegre na Tua presença, Senhor. Que ele possa sentir a Tua presença nessas lives, Senhor. E seja ministrado o coração dele em nome de Jesus, oh Pai. Em nome de Jesus pedimos por todas as vidas, em nome de Jesus, ó Pai, todos aqueles que estiveram participando nesta noite, ó Pai, sejam abençoados, Senhor. Abençoe cada irmão, Senhor, que tem entrado nas lives, tem participado, tem colaborado para que essa live aconteça, Senhor. Abençoe o lar de cada um, visita os Teus servos, Senhor. Entra com a Tua bênção no lar deles, ó Pai, nos familiares dele, guarda cada um, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Isso aí, então vamos já encerrando, né? Deus abençoe sua vida, obrigado pela presença. Amém. Presença online sua. E eu peço que vocês ajudem a divulgar, né? Quanto mais gente fica mais gostoso o bate-papo. E estejam vocês aqui, né? Divulguem, mas participem. Porque a melhor parte é sempre estar em comunhão, estar junto, né? Mesmo que à distância, né? Deus abençoe a vida de vocês. Tchau para vocês, hein? Tchau. Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. O evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Vi um menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me quer pras nações. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui.